Hoje é o dia 24, o último dia da Maratona Literária de Inverno, e como eu sei que se eu não li até agora eu não vou ler mais, então eu resolvi que já tá na hora de gravar esse vídeo. Por que eu estou tão neste clima de festa? Tem uma maquiagem porque eu li bastante, muito mais do que eu esperava, então vamos rodar a vinheta pra poder contar pra vocês tudo que eu li esses dias. Oi, eu sou a Laís. Seja muito bem-vindo ao Colecionando Planetas. Se você é novo por aqui, por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me segue nas outras redes sociais, vai dar tudo passando aqui na tela. E o link para todas elas também vai estar no box de descrição, caso você queira me acompanhar. Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras da MLI 2021. Esse ano eu não fui tão ativa na MLI, infelizmente. Eu não acompanhei a minissérie, eu vi só um episódio. Eu não estou assim participando ativamente das lives, que foi uma coisa que aconteceu muito no começo do ano. Mas em compensação eu li bastante e eu acho que era esse o intuito da maratona, então eu acho que eu cumpri e eu estou bem feliz. Primeira coisa que eu quero explicar é que pra quem ainda sabe do Geek Freak, lá na roxinha, eles tiveram uma semana de antecedência na maratona, mas eu não sou sub, então eu não faço parte do grupo do Discord. Só que eu queria muito ler um dos livros que tava na minha TBR. O livro tava olhando pra mim, eu tava olhando pra ele olhando pra mim, eu com vontade de ler, ele querendo ser lido. Então eu não resisti e antecipei e resolvi participar clandestinamente dessa semana extra da maratona. E isso me ajudou a ter um grande número de leituras. Eu li um total 1, 2, 3, 4, 5. Então eu li 8 livros e comecei um nono. Mas que raio de livro é esse que tava na minha TBR, que eu tava louca pra ler? Então, era o livro Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas. Esse livro aqui entrou na categoria Sanderson, que era um dos desafios da maratona, que era ler uma continuação que estava encalhada. Ele não estava encalhado, mas era a única continuação possível de ler, porque a outra continuação que eu tenho, que tá realmente encalhada, é a Tormenta de Espadas do Game of Thrones, e eu não ia pegar aquele calhamaço pra ler, porque eu não sou nem doida. Infelizmente, esse livro aqui levou uma nota 3,5, era 4, eu diminuí, porque assim, fui refletir depois sobre a história e percebi que ele não merecia 4 estrelas só pela autora. Eu fiquei muito decepcionada, pra mim ele é o pior da série, ele é péssimo, o casal é chato, tem muitas coisas forçadas ali que são realmente problemáticas, como ela tá bêbada em uma das cenas, e eu não consegui passar pano, ficava o tempo todo assim, mas será que isso é coisa da minha cabeça ou se realmente isso aqui é um problema do livro? E era um problema do livro, eu não curti, eu não sei porque tanta gente gosta desse livro aqui lá no Scooby. Os outros são bem menos problemáticos e melhores, então assim, eu não curti. Mas o gancho do livro 3 foi tão bom, que eu precisei ler imediatamente o livro 3. O livro 3 eu li no Kindle, foi Pecados no Inverno. Eu comento um pouquinho sobre ele, sobre o quanto eu gostei dele, no vídeo da tag dos 50%, que são os melhores e os piores do ano. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu só tenho a dizer que o Sebastian virou o amor da minha vida. E que eu achei que, pra mim, esse terceiro, Pecados no Inverno, foi simplesmente o melhor livro da saga toda, das 4 estações do amor, de verdade. Eu amei esse livro. E aí, como eu não estava satisfeita de ler o terceiro, eu digo eu vou ler o 4º livro, que foi o livro Escândalos da Primavera. Eu achei ele muito bom. Eu não achei tão bom quanto o terceiro, mas eu achei bem legal, gostei bastante. E como eu estava gostando muito dessa série, eu resolvi continuar e ler o spin-off. Esse último livro é Uma Noite Inesquecível, ela é só um spin-off mesmo. Tem um outro casal nesse livro, né? A Lisa traz um outro casal. Eu achei que foi muito bom, mas que ela podia ter desenvolvido melhor esse casal. E eu queria ter visto mais dele, porque ela gastava um tempo falando sobre os outros personagens da série, pra contar como eles estavam naquele momento. Eu gosto de relembrar, mas eu acho que se ela queria relembrar, ela fazia um livro só pra relembrar os casais. E se ela queria um casal novo, ela fazia um livro só com um casal novo. Acho que ficou meio misturado. E ela perdeu muito tempo com coisas ali que não precisava. Mas afinal, sobre o que fala essa bendita série que eu devorei assim em questão de menos de uma semana. Ela vai falar sobre 4 amigas solteironas, que são as folhas secas. E essas 4 amigas solteironas estão cansadas de estar solteiras. Então a gente tem essas 4 jovens que vão ali se reunir as 4, fazer uma lista de todos os caras que estão ali dando sopa para o casamento e vão se esforçar para casar uma por uma. Então é no decorrer dessas 4 histórias que a gente tem a série.
No geral, eu amei a série, porque eu amo uma coisa da Lisa Kleypas, que ela traz sempre um contexto histórico por trás e detalhes. Por exemplo, colocar, a Londres está quase com 2 milhões de habitantes. Isso já me dá uma ideia de como era a Londres daquela época. A Londres suja, isso e aquilo. Isso já me dá ideia da Londres daquela época. Principalmente trazer essas diferenças entre o pessoal que morava nos Estados Unidos e o pessoal de Londres. Você consegue ver o preconceito, né, que os londrinos tinham com os norte-americanos. Tem um livro também que ela traz um pouco sobre Paris, então você vê o preconceito e as diferenças e a sociedade em si, o tanto que muda de um lugar para o outro. E eu gosto muito dessas coisas na Lisa Kleypas. Como eu disse, o livro 2 é bem problemático e eu não gostei nem um pouco. Pra mim, podia esquecer que ele existiu. Mas o livro 3 compensou, na minha opinião, então eu recomendo muito a série, porque no geral ela é bem melhor do que pior. Depois que eu li esses livros, oficialmente começou a maratona, então eu fui lá seguir bonitinho a minha TBR. Eu peguei pra ler o Desafio Green, que é um livro com média de pelo menos 4 estrelas no Scoob ou no Goodreads. E aí eu peguei qual? O Orgulho e Preconceito da Jane Austen, acho que ele tem uma média de 4.6 no Scoob, se não me engano. E eu amei esse livro, foi assim, 4,5. Foi um livro que eu gostei muito, eu sorri muito, eu me diverti muito, só que eu achei a escrita um pouquinho rebuscada. Tinha umas partes que eu tipo assim, eu só passava o olho e tentava entender a ideia geral do que ela queria me dizer. Então teve esse porém, mas a história é muito divertida. Eu amei alguns personagens aqui, como o pai da Elizabeth. Eu não gostei muito da Elizabeth, pra ser sincera, mas eu amei o Darcy. Fazia muito tempo que eu tinha lido esse livro, então foi meio que uma releitura. Só que eu já não lembrava mais nada, então tudo pra mim foi novo. E eu amei, né, desvendar novamente esse universo e ler como se fosse a primeira vez. Foi muito gostoso, foi uma experiência muito boa. Só que quando eu acabei, eu digo, vou continuar seguindo a minha TBR. E aí eu peguei o Desafio Coben, que era um livro que é muito elogiado, mas que você tem receio de ler. E na verdade esse livro ele é muito elogiado, mas não pela história, e sim pela capa, porque ele é muito bonito. E o livro é O que Terá Acontecido ao Baby Jane. Eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro quando eu comprei só porque ele era muito lindo. Aliás, ele é muito lindo. Então foi um livro que eu comprei pela capa, só que eu tô numa vontade muito grande de ler todos os meus livros físicos, mesmo aqueles que eu não sei nada sobre a história, eu não tenho interesse na história, eu comprei só porque são bonitos, e esse aqui tava nessa categoria. Então eu fui ler sem saber absolutamente nada, a única coisa que eu sabia que era uma história de obsessão de duas irmãs. E eu amei. A escrita é muito fácil de ler, é muito fluida. Ele te deixa o tempo todo com um clima de suspense. Pra mim foi a mesma sensação que eu tive ao ler Verity, que foi um livro que eu favoritei. Esse aqui eu não favoritei, mas foi 5 estrelas, porque foi muito bom. Conta a história da Baby Jane, que ela era uma estrela infantil e ela até... Tipo, ela ganhava muito dinheiro, tanto que ela sustentava toda a família dela. Acabou entrando em declínio e deixou de ser uma estrela, só que a Blanche, ela acabou ascendendo, né, ao estrelato como atriz, e ela foi uma atriz muito conhecida, só que aí teve um acidente de carro e a Blanche, ela acabou ficando de cadeira de rodas, sendo esquecida pela mídia e ficando trancada numa mansão, junto com a Baby Jane, que é quem cuida dela. A única visita, companhia e etc. que elas recebem na casa é a Edna, que é uma moça que vai pra limpar em determinado dia da semana. É uma história muito louca sobre obsessão. Tem um plot twist que me deixou de boca aberta, eu não esperava nunca. E uma coisa interessante é que esse negócio desse acidente de carro, ele tem muitos segredos por trás que a gente não imagina. E a gente, na verdade, tudo é muito obscuro no começo, você não tá entendendo nada, você não sabe de nada, e depois que ele vai te revelando e você vai ficando cada vez mais surpresa. E é tipo assim, um livro vai numa ascensão e você fica sem fôlego, porque chega uma parte que tudo começa a acontecer muito rápido e as coisas começam a se desenvolver pro final. E é muito bom. Ele também vem com 2 contos extras do autor. O primeiro conto também deu origem a um filme e eu amei o primeiro conto. Os outros 2 eu achei bem medianos, então foi uma experiência muito boa esse livro, uma boa surpresa. E eu tô muito feliz de ter lido. Nisso eu estava muito empolgada, então eu segui na minha TBR
Na verdade, eu li ao mesmo tempo em que eu li O Que Terá Acontecido a Baby Jane, o do Desafio da Família Queen, que era um livro com capa prioritariamente branca ou preta. E o livro que eu escolhi pra isso foi essa edição aqui, do Morro dos Ventos Uivantes. E eu amei esse livro, gente, de verdade. Eu não esperava, porque é um livro que as pessoas ou amam ou elas odeiam, e eu amei, simplesmente eu amei, amei, amei. É aquele livro que tudo dá errado, tudo que tem pra dar errado, dá errado. Não tem um momento de paz que você diga, meu Deus, acabou as tragédias. O tempo todo tem tragédia nesse livro. Ele é um livro muito intenso e é um livro que tem uma carga negativa um pouco grande, justamente por causa de que nada dá certo. Os personagens, eles não são perfeitos, na verdade, eles são super imperfeitos, eles são terríveis. Eu só gostei de um personagem e simpatizei com o outro. Isso foi o máximo que eu cheguei de me apegar com algum dos personagens. Na verdade, eu estava torcendo para muitos deles morrerem, vou admitir aqui. E eu amei a aura sombria, eu amei toda a ambientação que traz. Eu consegui imergir muito bem na história. E a história me prendeu de um jeito que eu queria muito, muito ler, ler, ler. Então eu gostei bastante. Essa edição aqui é linda, é um dos livros que eu mais gosto que eu tenho. E ele também tem, tipo, umas 100 páginas de conteúdo extra, que eu, no começo eu disse, eu nem vou ler conteúdo extra, não tô nem aí. Mas a história do livro foi tão boa que eu precisei conhecer mais sobre a autora. E eu acho que teve até pouco conteúdo extra, eu queria mais, eu quero saber mais sobre a Emily Brontë, sobre as irmãs Brontë, sobre como elas foram revolucionárias. Eu acho que esse livro aqui, ele foi muito revolucionário, principalmente por ele ser um livro tão pesado, mas escrito por uma mulher que você não costuma ver, pelo menos eu não costumei ver, né? É a primeira vez que eu vejo uma mulher escrevendo um livro que seja um clássico, que seja tão pesado assim, principalmente pra época dela. PS, eu não sei como as pessoas conseguem se apaixonar pelo Radcliffe. Eu tô até agora tentando entender, então se você gosta do Radcliffe, por favor, deixa aqui nos comentários por que você gosta dele. Porque eu vi uma pessoa comentando e essa pessoa me deu uma explicação e disse ela só tem uma leve paixão. Então eu fiquei assim, como você consegue ter uma leve paixão por esse homem? Mas quem sou eu pra julgar, né? Cada um com seus gostos. Eu só quero tentar entender como vocês gostam e se vocês viram alguma coisa que eu não vi, ou se vocês deixaram de ver alguma coisa que eu vi, porque é bem difícil gostar desse homem. Agora a gente vai para um livro que não estava na minha TBR, mas que eu queria muito, muito, muito ler faz um tempo, e eu descobri ao acaso que ele estava disponível no Kindle Unlimited, então eu tive que pegar e ler, que foi Confissões. Ele é um livro japonês e eu amei, foi favoritado. O plot twist desse livro é absolutamente tudo. A autora me fez de gato sapato, me fez de trouxa, porque eu não imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu depois, porque, gente, eu fui muito feita de trouxa, vocês não têm noção. O ruim desse livro é que eu posso dar uma breve sinopse, mas eu não posso dizer muita coisa, não. Vai ser spoiler. Tudo nesse livro é motivo de spoiler, porque você não imagina nada que vai acontecer ali, nada é previsível. Então, a sinopse é, certo dia, a filha dessa professora, ela é encontrada morta, e todo mundo acha que foi um acidente. Só que no último dia de aula, essa professora, ela vai dizer para os alunos que ela não vai mais dar aula naquela escola, que ela pediu demissão, e que ela fez isso porque ela descobriu que não foi um acidente, que na verdade a filha dela foi morta, foi intencional e foi por 2 alunos da sala. E ela vai se vingar desses alunos. Eu sei, pode parecer louco, mas é mais louco ainda o que acontece depois. Gente, sério, ele tem gatilho, sim, pra morte, pra várias coisas, então se vocês forem ler, tomem cuidado. Ele é um livro bem pesado, a parte de violência, morte e tal é bem gráfica, mas se você não tiver problema com isso, leia, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu me surpreendi muito, sério. Eu fiquei em choque, eu fiquei assim um tempo pra absorver que aquilo tinha acontecido. Um detalhe interessante desse livro é que ele traz muito da cultura do Japão. Então, assim, você entende a importância que eles dão para os professores e a carga que os professores carregam. Os professores, na verdade, têm um papel mais de pais, né, segundo a visão que esse livro trouxe, do que os próprios pais. Por exemplo, a mãe de um dos alunos fica dizendo: ai, eu disse que não era para contratar uma professora solteira, uma mãe solteira,
porque ela se importa mais com a filha dela do que com os alunos. E eu achei isso assim tão sem nexo. É óbvio que ela vai se importar mais com a filha dela do que com os alunos, independente dela ser solteira ou casada. Gente, ele é um professor, ele não é o pai dessa criança. Por fim, eu li o último, quer dizer, eu não li, mas eu comecei a ler o último livro da minha TBR, que foi da família Atwood. O desafio era um livro que foi lançado originalmente antes de 2010, e pra isso eu escolhi um calhamaço, que eu sabia que provavelmente não ia dar tempo, mas mesmo assim eu sou doida, que foi Battle Royale. São mais ou menos 20% de Battle Royale e eu tô gostando bastante. É um livro também japonês. Ele é um livro muito violento e a violência desse livro aqui é muito, muito, muito gráfica. Tem psicopata, tem gente que não quer participar do jogo, tem gente de todo jeito aqui, tem gente que tu nem aprendeu o nome, já morreu. Então, assim, é um livro que eu tô gostando muito. Eu acho que a escrita é muito gostosa, apesar de ser um livro bem pesado, é muito fluida. E ele conta a história de um programa do governo totalitário japonês, né? Ele é um mundo distópico, onde esse governo ele escolhe uma turma de ensino fundamental para participar desse programa, que é um programa que visa um estudo sobre militarismo. Nesse programa, eles pegam esses jovens, levam para um determinado local, nesse caso uma ilha. Esses jovens são jogados nessa ilha com algumas regras, né, tipo um jogo mesmo, e eles são colocados lá para se matarem. Os adolescentes aqui, eles são muito violentos, e eu não sei de onde é que saiu tanto ódio no coraçãozinho deles. Vamos ver o que sai daqui, né, além de terapia. Gente, essas aqui foram as minhas leituras da Maratona Literária de Inverno. Eu fiquei muito feliz com todas, menos aquele livro Era Uma Vez no Outono, mas no geral foram leituras muito boas e eu tô muito surpresa por ter encontrado essas pérolas aqui dentro dos meus livros. Me conta aqui nos comentários se você participou da maratona, como você foi, se você leu muito, não leu, flopou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui também se você já leu algum desses livros e se você gosta ou quer muito ler algum desses livros, se interessou por algum. Vamos conversar aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Tchau. Ah, e comenta aqui se vocês gostaram da minha maquiagem. Bem princesa.